Salve, salve, salve. Meu nome é Dr. Osvaldo Carvalho de Andelino. Sou de Engenharia da Computação, oitavo semestre. Essa é a disciplina de Inteligência Computacional ministrada pelo professor Igor Júnior. O tema do nosso vídeo vai ser algoritmo genético. É um algoritmo evolutivo que se inspira na seleção natural. É utilizada para resolver problemas onde a busca exaustiva não vai ser viável. Então vamos entender um pouco mais como é que isso funciona. O princípio da seleção natural defende que em um ambiente os organismos mais bem adaptados têm mais probabilidade de sobreviver e se reproduzir. E assim, sobrevivendo e se reproduzindo, acabam passando mais os seus genes para frente e seus genes acabam sendo mais dominantes naquela espécie. Vamos a um exemplo. Imaginemos uma espécie de besouro clara e uma espécie escura. Num ambiente escuro, os predadores vão ter mais chance de encontrar os besouros claros do que encontrar os besouros mais escuros. Ou seja, os besouros mais escuros têm mais probabilidade de sobreviver aos ataques dos predadores do que as brancas, que acaba resultando em que os besouros escuros acabam dominando mais a população. Bom, primeiro vamos entender alguns termos importantes para depois entrarmos diretamente no algoritmo. O primeiro termo seria o indivíduo, ou seja, a solução. No nosso exemplo anterior seria um besouro só. Depois temos a população, que é o conjunto de soluções, ou seja, o conjunto dos besouros. Depois temos o genoma, que é o conjunto das características de cada besouro. Depois temos o cromossomo, que é uma característica só num conjunto de características. E depois temos o alelo, que é o atributo de cada característica do cromossomo. Nesse caso, eu exemplifiquei o genoma como um conjunto RGB, né? Um conjunto de cores que vai definir a cor de cada besouro, caso isso seja importante para a nossa seleção natural. No entanto, vamos falar agora dos operadores básicos, ou seja, como é que funciona o algoritmo. Ele basicamente temos a parte da inicialização da população, que é feita de um jeito aleatório. Você joga lá, por exemplo, no nosso exemplo, joga lá um monte de besouros com cores diferentes, aleatórios, e depois passa eles pela função fitness, que é a função que vai classificar os indivíduos e ver qual é a probabilidade dele sobreviver naquele ambiente. Isso é feito a critério do programador, ou seja, o programador é que vai definir como é que isso vai ser feito. Temos a parte da seleção dos indivíduos, que também não é feita do jeito aleatório, também é uma escolha, né? Pode ser feita por ranking ou por torneio, ou seja, ou pode ser também feito proporcional à função fitness, ou seja, os melhores indivíduos acabam tendo mais probabilidade de serem selecionados. Temos a parte do crossover, onde cada genoma de cada indivíduo, em cada genoma pega alguns cromossomos de um indivíduo A com um indivíduo B, juntar esses cromossomos e criar um indivíduo C totalmente novo, que seria diferente. Isso faz com que introduzamos uma variabilidade genética na população. Em seguida temos também a mutação, que consiste em pegar um cromossomo, mudar o valor do alelo dele, ou seja, fazer com que um indivíduo seja diferente em alguma forma. Assim também podemos introduzir a mesma variabilidade genética e isso vai nos permitir explorar mais opções. Em seguida temos a geração de uma nova geração, né? Engraçado. Depois do crossover e da mutação, fazemos a seleção desses indivíduos que foram selecionados, fazemos essa seleção e criamos uma nova geração totalmente nova, que vai ser mais adaptável àquele ambiente. E assim repetimos esse processo até que entramos num critério de parada, ou seja, pode ser qualquer coisa. Pode ser o tempo que o algoritmo já está rodando, ou definirmos
um nível, uma meta em que, poxa, se os indivíduos já chegaram aqui, os indivíduos de uma geração chegaram nessa meta para cima, já podemos parar a execução do algoritmo. É basicamente assim que o algoritmo de genética funciona. Então agora vamos ver mais alguns conceitos importantes sobre esse algoritmo. Ok, o primeiro conceito seria a pressão de seleção, né? Que é uma necessidade de selecionar os melhores em cada geração para que tenhamos uma evolução na próxima geração. O segundo conceito é o conceito da coevolução, onde duas espécies diferentes podem ter uma relação entre si, onde essa relação pode ser de cooperação ou competição. Na cooperação, eles cooperam entre si, trocam informações entre si, ou seja, pode acontecer até um processo de crossover entre duas espécies, fazendo com que tenhamos uma espécie melhor adaptada numa próxima geração. A parte da coevolução por competição é quando temos um grupo de espécies ou dois indivíduos que competem por sobrevivência ou por recursos limitados. Isso faz com que o mais rápido consiga ter mais recursos e tenha mais chance de sobreviver, ou seja, por consequência vai ter uma evolução na próxima geração, porque esse indivíduo que sempre ganha vai conseguir passar para a próxima geração ou passar seus genes para a próxima geração. Agora temos o conceito da convergência prematura, onde esse conceito significa que imaginemos que temos no nosso exemplo, né, dos besouros, temos um besouro que tem tudo zerado, ou seja, é preto e tipo preto mesmo, com zero em cada cromossomo. Isso vai fazer com que esse indivíduo vai fazer com que o nosso processo fitness, aliás, a nossa função fitness, converja, ou seja, a seleção vai convergir bem mais rápido para esse indivíduo, ou seja, vamos ter muito mais indivíduos parecidos com esse indivíduo 1 na próxima geração, e vai fazer com que o algoritmo rode bem mais rápido e converja para esse indivíduo, né? Por causa do seu outlier, né? Porque ele vai estar acima da média. E temos o elitismo. O conceito de elitismo quer dizer que, tipo, numa população ou numa geração, depois que fazemos o processo fitness, temos os 3 melhores, ou dos 2 melhores, ou um melhor ali. A gente não vai querer perder aquele melhor só para tipo, fazer um crossover e acabar perdendo aquele indivíduo. Podemos pegar aquele indivíduo e colocar na próxima geração já direto, sem passar por nada, sem nenhuma mutação, sem nada, passar já direto e acabamos não perdendo esse melhor. E na próxima geração vamos poder contar com as características desse indivíduo. O conceito de geração seria, na verdade, uma interação. A cada interação, ou seja, toda vez que pegamos uma população, passamos eles pela função fitness, passamos pelo operador de crossover, mutação, seleção, seria uma interação, ou seja, uma geração dessas. E depois dessa geração, já numa próxima interação, seria uma outra geração que foi gerada por essa geração. Sim. Os hiperparâmetros seriam as características que são importantes de analisar para sabermos se um indivíduo vai ser apto ou não para sobreviver num ambiente. Ou seja, um hiperparâmetro no exemplo dos besouros seria as cores. Hiperheurística são métodos, né, de busca de alto nível que operam sobre um conjunto de outras hiperheurísticas, aliás, de outras heurísticas de baixo nível, ou seja, ele é feito para resolver um problema específico. Temos o niching, que quer dizer que é um conceito que nos ajuda a
evitar convergências prematuras ou evitar algumas regiões da área do espaço de soluções que não seriam viáveis. Ou seja, se tivermos no exemplo dos besouros, tivermos um besouro que seja neon ou seja um verde muito claro, que seria seria quase impossível não reparar, né? Então esse niche seria uma técnica que faz com que a gente evite chegar em cores que seriam muito visíveis. A inicialização periódica seria uma técnica, né? Um conceito ou técnica que faz com que a gente consiga evitar convergências prematuras, ou seja, ele inicia periodicamente algumas reações para que não podemos explorar mais opções em vez de ter uma convergência já direto, o que não é muito bom. Acabamos tendo mais opções para explorar. Agora vamos falar sobre os algoritmos meméticos. Eles seriam uma espécie de extensão, né? Uma extensão do algoritmo genético, mas que tem um diferencial porque ele faz assim, ele pega o algoritmo do genético, começa ele, mas só que o diferencial dele é que ele aplica um algoritmo de busca para poder fazer meio que um filtro nas seleções. Um bom exemplo desse algoritmo memético seria se a gente adicionasse a subida de encosta a toda vez que a gente selecionasse um besouro e modificasse um pouquinho as cores dele. Basicamente é assim que o algoritmo memético funciona, resumidamente. Agora vamos falar sobre algoritmo de estimação e distribuição, ou EDAS. Sim, esse algoritmo tem um diferencial de dispensar. Ele dispensa o processo de crossover e mutação e faz uma inferência probabilística para capturar e explorar outras variáveis. Ou seja, já não vai ter a mutação. Depois da seleção, ele vai fazer um processo probabilístico que é definido pelo programador também, e não vai ter a mutação também, ou seja, os indivíduos vão ser selecionados de uma outra forma que envolve probabilidade. E acho que chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Aquele abraço.